Boa noite, boa noite. Hoje estaremos recebendo a professora Ione Ramos. Estaremos falando sobre o espaço da espiritualidade na saúde emocional. Esse tema que foi proposto pela minha convidada, Ione Ramos, professora, que daqui a pouquinho eu vou pedir para se apresentar. Eu acredito que nesse momento aí de pandemia, de quarentena, onde a gente está muito mais próximo dos familiares, alguns como eu, que por ser servidor no qual o trabalho que desenvolvo exige a minha presença, eu estou cotidianamente junto com os colegas de trabalho, né? A gente acaba estando mais presente com as pessoas e isso envolve um pouco o equilíbrio emocional e a espiritualidade. Haja vista que a gente tem visto problemas ocorrendo no seio familiar justamente por conta dessa maior proximidade. As pessoas parecem que não estão acostumadas a viver cotidianamente com os seus familiares. Mais uma vez, enfatizar, as pessoas que estão chegando, convidem outros, a gente vai começar agora. Convidem outras pessoas, vão preparando as perguntas e queria agradecer em primeiro lugar aos convidados, às pessoas que estão entrando e também pedir que Ione Ramos se apresente. Por favor, Ione, fale quem é você enquanto pessoa e fale o que é que você faz, qual é a sua formação e o que é que a gente pode esperar desse tema proposto. Boa noite, tudo bem? Primeiro, assim, para mim é muito bacana estar aqui mais uma vez, conversando com uma temática extremamente pertinente, e eu acredito que pela repercussão que eu recebi ao longo da semana sobre o tema, a gente vai poder alcançar um número grande de pessoas. A gente fez uma divulgação bem significativa sobre essa live de hoje e já tem uma galera aí me cobrando que ela aconteça. Esse tempinho que atrasou, o pessoal já estava aqui me perguntando, cadê? Então, eu acredito que a gente tem uma galera boa aí para participar. Eu vou, mais uma vez, pedir desculpas, porque eu não posso interagir com o público via pergunta diretamente, pela minha deficiência visual, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma visão muito limitada, mas eu tenho aqui ao meu lado uma assessora técnica que vai estar passando para mim, me auxiliando nessas questões de poder dar um oi para a galera que está chegando aí, tá bom? Não se preocupe, eu também vou estar lendo as perguntas, vou também estar passando para você alguma coisa e avisar também aos convidados que, se porventura algumas perguntas não forem respondidas aqui, as pessoas também podem adicionar, né, seguir você. Por favor, Ione, depois você passa seu canal, não só do YouTube, okay, mas do Facebook, tá das suas redes sociais, e as pessoas podem interagir com essas perguntas lá pelos canais também. Tá, ok, já separei tudo ali para a gente, no finalzinho, estar divulgando todos os contatos. Deixa eu me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, para quem está chegando aí. Bom, eu tenho uma formação diversificada, mas hoje nós vamos estar falando de um campo pertinente à teologia. Eu sou teóloga de graduação, eu tenho uma graduação em teologia pela FLAM, Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral, convalidada pela Faculdade Batista Brasileira. Eu tenho uma pós-graduação em Teologia Prática e sou mestre em Teologia e Educação pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Morei um tempo em São Paulo, onde eu fiz a maior parte da minha formação teológica. Mas, independente da teologia, eu sou pedagoga, tenho formação em pedagogia, sou psicopedagoga, trabalho com atendimento psicopedagógico, tenho também uma especialização em gestão do ensino, na parte de gestão das áreas educacionais e trabalho também com consultoria de instituições de ensino. Sou professora da Universidade UNEB, né, Estadual da Bahia, no Campus 13. Trabalho com formação de professores, formando futuros educadores, né? Então, a gente atua também nessa área. Então, teologia e educação é a área que eu passei a maior parte da minha vida desenvolvendo atuação, seja no campo do ensino, da aprendizagem ou da reflexão
teológica. Também sou coach, e como coach a gente tem feito atendimentos nessa área de autoconhecimento e gestão de pessoas, que tem sido também uma vertente dessa minha atuação. Trabalho com palestras, com atendimento consultório, com formação em professores, cursos, enfim. Aí esse é o nosso segmento aí. Maravilha. Tá Então, bom? eu poderia dizer que a gente tá em boas mãos e com uma pessoa capacitada para estar falando sobre o tema proposto. Então, o que é que a gente pode esperar do tema? O que é que a gente vai poder esperar aqui desse tema? E depois que você me falar sobre isso, eu queria começar lendo um texto de sua autoria. Bacana. O que é que a gente pode esperar? Bom, pode esperar uma conversa a falar de teologia, de fé, de espiritualidade. Não é algo de senso comum, é algo de uma particularidade íntima. Então, o que eu vou trazer como é fruto de uma reflexão ao longo da minha caminhada acadêmica, mas muito longe de ser uma verdade universal, né? Muito longe de ser algo que possa demarcar qualquer segmento ou qualquer crenças e valores. Então, a gente vai permear com muito respeito à diversidade, entendendo que essa diversidade ela alcança um espaço de extensão que a teologia não toca de uma maneira total, porque fé é pessoal, né? Cada um manifesta suas crenças de uma maneira muito particular. Então, a gente tem a consciência que o que a gente vai falar é um lado da moeda, né? É um lado da vertente teológica, mas com certeza existem muitas outras possibilidades em aberta que, quem sabe, os nossos ouvintes vão trazer para a gente aí nesse bate-bola, né? Nessa conversa, e quem sabe a gente chega a outros caminhos. Maravilha. Então, eu queria ler um texto que eu capturei aqui de uma das suas redes sociais, cujo tema é Fé, Fé. E diz assim o texto, ouvintes: encontramos uma dialética complicada e curiosa entre céticos e religiosos em busca da compreensão do sentido da vida. Enquanto os céticos preferem crer que do caos o Big Bang colocou o universo na existência, a fé conduz à crença que do caos Deus fez o mundo existir. Os céticos creem na vida como uma casualidade e a morte como o fim da existência. Os da fé veem a vida como uma dádiva e a morte como um reencontro com seu Criador. Os céticos creem em uma existência sem Deus e os da fé creem em um Deus da existência. Os céticos creem em homens que criaram um Deus. Os da fé creem em um Deus que criou o homem. Parece que não importa de que lado você está. A fé faz parte do homem, seja para crer ou para não crer, é necessário fé. O improvável é a certeza. É a comprovação do ser existencial. A vida é algo ilógico e inexplicável. Porém, a busca da explicação é inevitavelmente humana e a existência é inexplicavelmente real. Parece que só nos resta a dúvida ou a certeza por fé. A fé no acaso ou em um Criador, Senhor. Ione Ramos. Ione, o que é que... Eu entendi o texto muito bem, mas assim, destrinche ele um pouquinho aí pra gente. O que é que momento foi que você vislumbrou o texto e no âmago da questão, o que é que você quer dizer com esse texto? Para aqueles que não são iniciados, às vezes até têm fé, mas de uma forma, como você falou, a gente vai permear aí por diferentes formas de fé, né, de entendimento sobre espiritualidade. Uhum. Eu trabalhei com educação teológica, com formação de teólogos, né, como professora em faculdades teológicas, durante mais de 15 anos. Né? Eu trabalhei com formação do campo da teologia.
E quando você está dentro do campo da teologia, você encontra um diálogo constante que é diferente daquele do senso comum. No senso comum, fé é apenas algo de sentimento, de pessoal, de percepção. Mas no campo da teologia, não. Fé é uma abordagem que vai perpassar o campo da ciência, da fenomenologia, melhor dizendo, da pesquisa, do acadêmico. E muitas vezes a gente vai entrar nesse debate daqueles que creem e dos que não creem. E isso sempre fez parte da minha caminhada, né? Na discussão entre aqueles que são de um campo mais da fé empírica e daqueles que são mais da abordagem acadêmica, até cética da fé. Mas eu criei uma percepção que não existe verdades absolutas quando se fala de fé, porque o próprio Big Bang não é comprovável. É uma subjetividade, é uma teoria, como o criacionismo é uma teoria. E adotar como ciência apenas um lado da moeda é, no mínimo, ingênuo, né? Seja um lado ou outro, é o que você crê que vai fazer a diferença. É a sua posição pessoal diante daquele fato. Mas todos os dois são abordagens científicas, mas não comprovável. Ou seja, só pela fé. Só pela fé você pode definir um lugar de crença. Se você criou Deus ou se Deus criou você, isso só vai fazer diferença dentro do seu ponto de vista pessoal. Para os que creem, isso é absoluto. É indiscutível a questão de ser sujeito criado. Mas para os que não creem, creem em um Deus criado pelo homem. Então, é uma subjetividade a fé, nesse ponto de vista. Ela é subjetiva e ela vai perpassar o sujeito que move a ação, né? Em que lugar você está? Qual o ponto de vista que você parte para estabelecer a sua espiritualidade? Então, a espiritualidade é algo pessoal, é algo íntimo. Então, não é algo que a gente pode estabelecer como senso comum. Foi mais ou menos dentro dessa reflexão que esse texto nasceu, né? Ele nasceu dentro dessa perspectiva aí. Legal, interessante. Eu achei, por mais que o texto seja legal e nos traga reflexões importantes, eu fiquei com essa frase aqui. Parece que só nos resta desculpe. Deixa eu ver aqui. Parece que só nos resta a dúvida ou a certeza por fé. A fé no acaso ou em um Criador Senhor. Ou seja, de qualquer forma, tanto a pessoa que tem fé, quanto para aquela ou seja, a pessoa que busca espiritualidade, e aquelas que não creem em nada, de alguma forma eles vão ter fé em alguma coisa, né? Por exemplo, a pessoa que não crê em Deus, ou não crê no ser espiritual, morreu, acabou, por exemplo. De alguma forma ele vai ter fé em algo, ele vai colocar sua libido ou a certeza daquilo que ele tem na força do seu trabalho, no seu intelecto e por aí vai, não é isso? A própria afirmação que você traz, morreu, acabou, é comprovável? Não é comprovável. Então é por fé. Se ele entende que morreu, acabou, é uma verdade, isso não é comprovável. Ele só acredita por fé. Ele tem uma crença de que a vida se encerra após a morte. Ponto. Mas isso é fé. Não existe comprovação científica a partir daí. Todo mais são teorias, especulações que movem a nossa curiosidade, a nossa experiência individual e pessoal. Mas nós temos a proposta de vir conversar sobre essa espiritualidade. O que é essa espiritualidade e como ela nos atinge enquanto sujeito humano e qual a contribuição dela para a nossa vida emocional. Não é isso? E para nós, existe uma discussão
falando sobre essa questão de espiritualidade, algumas pessoas acham que não tem um espírito, né? É a carne e a mente e acabou. Só que algumas outras pessoas acham que nós somos formados por uma tricotomia, né? Ou seja, o espírito, alma, e aí, baseado nesses dois temas, espírito e alma, são a mesma coisa, onde é que, se não são, onde é que eles se diferenciam? Bom, existe aí duas correntes fortes no campo da teologia, né? Existe um segmento que ele vai definir que alma e espírito é uma coisa só, e existe um outro segmento que vai definir que corpo, alma e espírito são uma divisão do sujeito humano. Então, se você vai abraçar o ponto de vista de que alma e espírito é uma só parte, né, dessa relação humana, a gente vai chegar a algumas conclusões diferentes da tricotomia. Eu, particularmente, me sinto mais confortável em entender, em aceitar a ideia que nós, seres humanos, somos biopsicoespiritual. Hoje nós temos no campo da própria psicologia, no campo das ciências terapêuticas, um ramo muito amplo de pesquisa, dividindo o sujeito humano como biopsicoespiritual. E o que seria isso? O que seria esse sujeito dividido em 3 espaços dentro de um só ser? Abrir um parêntese, que apesar de falarmos sobre 3 âmbitos, em nenhum momento a gente pode partir do pressuposto de que eles são distintos, tá? Nós somos holísticos, nós somos completos. E esse ser completo, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Então, nunca uma parte e também, sim, a percepção do todo, né? Eu costumo dizer que uma alma sem um corpo é um Gasparzinho, né? Seria um fantasminha legal. Então, não dá para a gente pensar na construção do sujeito apenas pelo ponto de vista do espiritual, né? Tem pessoas que entendem o corpo, a carne, como tudo mal, né? O corpo é mal. Os gnósticos, eles tinham, né, o segmento do gnosticismo, ele vinha, que é uma filosofia antes de Cristo. Ele já defendia a mortificação, que está presa por um corpo que é mau. Então, a concepção gnóstica, ela vai defender sempre o conhecimento como a emanação que liberta o corpo, a alma de um corpo mau. É muito equivocado, na minha opinião, essa teoria, essa ideologia, porque dentro da abordagem bíblica, a gente vai ver que quando Deus criou o corpo, Deus colocou nele alma e espírito e disse: Deus é bom, né? E viu Deus que era bom daquela forma que estava sendo feito. Então, dizer que o corpo é mau é uma concepção muito pejorativa, né, da criação. É uma concepção muito limitada da criação. O corpo, ele faz parte essencialmente de quem somos. Você só é sujeito porque tem um corpo, senão você era um Gasparzinho, né? Então, nós somos seres humanos porque estamos em um corpo. Então, o corpo é bom. E a gente precisa entender toda a plenitude do que é essa questão corporal. Mas hoje a gente não vai discutir isso. A gente vai discutir o espiritual, que está na esfera do emocional e da alma e do espírito, né? Ione, o que é alma e o que é espírito dentro da concepção que você traz? A alma, ela está dentro do psique, da esfera do psique, das emoções, dos sentimentos, do desejo de ser amado, da necessidade de felicidade. A alma é nosso espaço hedonista, né? É a esfera das emoções, onde a gente trabalha quando a gente vai fazer uma abordagem terapêutica. Mas espírito é aquele espaço do sujeito
que anseia por uma divindade, que anseia pelo seu Criador. O Espírito é o espaço que nos conecta com Deus, né? Que nos conecta com a espiritualidade. Ou seja, enquanto a alma ela está muito mais ligada ao intelecto, o espiritual ela está ligada com o divino. Sim, eu costumo dizer assim, ó, o corpo, a alma, ela está na esfera do natural, do mundo natural, do que é o nosso cotidiano. A vida espiritual, ela é sobrenatural, ela está para além do natural. Pelo menos dentro do contexto de uma teologia cristã, você vai entender essa relação hierofânica, né, onde o Espírito de Deus se revela ao homem, se manifesta para o homem de maneira sobrenatural. Existe um texto na Bíblia que vai dizer assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, ao homem natural, em uma concepção natural, pode parecer loucura, não faz muito sentido. Mas na esfera da fé, da espiritualidade, ela tem uma grandeza. Por exemplo, vamos falar de oração. Intelectualmente, você parar para ver uma pessoa de joelhos, falando sozinha, é uma atitude meio esquisita. Não parece muito natural uma postura como essa. Ou seja qual for a postura que essa pessoa escolhe para fazer suas orações. Mas quando você traz uma dimensão de fé, de crença, de que aquela pessoa está estabelecendo aquele momento de uma intimidade com o sobrenatural, que aquele momento em que ela não fala com alguém físico, mas ela traz uma espiritualidade para aquele momento, isso ganha um novo sentido. Isso ganha um valor e uma proporção de experiência que não dá para quantificar. É do sujeito que vive esse momento na sua espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela só se torna com sentido, ela só tem valor se ela é vista espiritualmente, se ela é compreendida espiritualmente. Naturalmente, não dá para entender boa parte dessas ações como algo natural, né? Como algo natural. Mas para aquele que crê, faz todo sentido, né? Faz todo sentido um momento de oração, de adoração, de busca, de consagração, seja ela verdadeira a partir da sua relação de intimidade com a sua espiritualidade, com o seu Deus, com a sua religiosidade. Não sei se eu estou me fazendo entender. Para mim, isso faz todo sentido. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para os nossos convidados. Pessoal, primeiro eu queria pedir que vocês dessem um legal, se tiver todo mundo ouvindo bem, se está fazendo sentido essa bela explanação da professora Ione. Poderia botar um legal aí na tela? Eu até queria aproveitar o parêntese e responder um questionamento que parece que surgiu. A live com Ariovaldo Ramos é amanhã, que eu divulguei a live de amanhã à tarde com o pastor Ariovaldo Ramos. E alguém perguntou, cadê o Ari, né? Cadê o Ariovaldo? O Ariovaldo não é hoje, é amanhã, certo? A nossa live com o Ariovaldo é amanhã às 16 horas, certo? No meu perfil do Instagram. Grande teólogo, também sigo ele nas redes. E onde, se eu for deixar você falar sobre esse tema aí, a gente vai avançar e talvez não dê tempo de abordar outros questionamentos que eu tenho aqui. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, queria pedir que vocês aproveitem aí esse momento, clique na setinha, convide outras pessoas para participar com a gente, clica aí no coraçãozinho para poder subir esses corações, que isso é legal para o vídeo também. Queria também informar que essa live está sendo gravada, ela vai ser baixada e vai ser disponibilizada nas nossas redes sociais em alguns dias. E eu queria aproveitar, Ione, e fazer uma pergunta. Já que a gente está conversando aí sobre essa questão da espiritualidade, eu queria fazer uma pergunta a você.
Uma vez que a gente também está inserido no campo da terapia, né? Isso. E a gente utiliza várias ferramentas para isso, muita gente tem perguntado o seguinte: uma pessoa pode estar bem espiritualmente e ter depressão, por exemplo? Né? Isso é um Isso. questionamento, inclusive, justo, que tem sido feito. Uma pessoa falou sobre insônia aí, viu? Não lembro o nome da convidada, mas eu queria dizer a você que esse problema de insônia se resolve também com terapia. E se resolve também orando, né, Ione? Será? Dependendo de uma Então, coisa ou outra, dependendo de uma coisa ou outra aí, eu, por exemplo, tenho tido sucesso não só com alimentação, mudança de hábitos durante o dia, para ter uma boa noite de sono, e quando não, algumas pessoas me procuram e a gente trata também com terapia. Mas, voltando à ok. pergunta, uma pessoa pode estar bem espiritualmente e ter depressão? Pois eu acho esse tema extremamente relevante para se discutir, principalmente porque hoje a demanda das religiões, da religiosidade, ela traz abordagens que podem nos beneficiar, mas muitas vezes também, muitas religiões trazem abordagens que, em vez de ajudar, complica mais ainda o problema do sujeito. Né? E eu acho que É tudo verdade. vem da Muita gente onde se entra, parte a muita gente concepção de entra com um fé. problema, E sai entra com com um mais. problema e sai com um problema pior ainda. Pois é. Então, hoje existe um número crescente de instituições religiosas sem nenhum critério. Qualquer um abre uma porta, sou pastor, sou líder religioso, sou guia espiritual e professa, né? Professa e levanta seguidores. E a ingenuidade ou a má fé de alguns desses sujeitos tem trazido problemas sérios emocionais para a nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa entender qual é o espaço de legitimidade da fé no campo da terapia. Existe o espaço? Existe, mas vamos com calma. Por exemplo, se eu afirmo que alma e espírito é uma coisa só, que elas são absolutamente o mesmo sentimento, a mesma energia, a mesma força, o mesmo lado do ser humano, então aí eu vou dizer, se você espiritualmente é nascido de novo, você está cheio de Deus, você não pode ter problemas emocionais. Porque a sua espiritualidade ela vai alimentar o seu eu, o seu ego, o seu psique. Se o camarada parte do pressuposto que alma e espírito é uma única coisa, como diria meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, meu professor, se levarmos até as últimas consequências dessa afirmação, vamos ter que concordar que alguém que está bem espiritualmente não pode ter problemas emocionais. Porém, se você parte do pressuposto que alma e espírito são coisas distintas, aí você vai ter que entender que o fato de você ter fome não quer dizer que você não possa estar feliz e alegre. Como o inverso também é verdadeiro. O fato de você estar de barriga cheia não quer dizer que você não possa estar triste e depressivo. Então, porque a gente está dicotomizando, eu estou dizendo que corpo é uma coisa, a alma é outra, o espírito é outra. Então, eu posso estar bem fisicamente e ter problemas emocionais. É claro que com o passar do tempo, isso vai interferir, mas a priori não. Você pode estar emocionalmente bem, realizado, feliz, autoestima resolvida, satisfeito, mas espiritualmente você está morto. A Bíblia diz que espiritualmente o homem pode ter vida ou pode estar morto espiritualmente. Você pode estar vivo no corpo e não ter vida espiritual. E a gente sabe disso, e muitas pessoas na sua auto-reflexão ele vai perceber, olha, eu tenho tudo, mas falta algo. Espiritualmente me falta. É o que a gente chama de vazio existencial, É porque existencial. algumas pessoas, inclusive, dizem que a gente já veio programado com essa necessidade de busca da divindade. Em algum momento, seu espírito clama por isso. E aí, às vezes, a pessoa está perdida sem saber o que. Quando tem esse encontro, quando assume essa necessidade,
aí as coisas se encaixam melhor, concorda? Sim, mas o que também eu não posso garantir que o fato de você espiritualmente estar bem, você não possa ter problemas emocionais ou mesmo físicos. E aí vamos entrar um pouquinho no universo bíblico. Falar de Jesus como modelo de homem perfeito e de Deus encarnado, né? Então a gente encontra na figura de Jesus, dentro do cristianismo, da concepção cristã, 100% Deus, 100% homem, ok? Então ninguém vai questionar a intimidade de espiritualidade de Jesus. Não dá para questionar. Ele era a representação de um homem que tinha uma ligação com a sua plenitude consagrado, porque ele era o próprio encarnação, era o próprio Deus encarnado. Mas isso não impediu que ele sofresse, chorasse. Não impediu que ele pedisse: afasta de mim esse cálice. Isso não impediu que ele transpirasse gotas de sangue. Em algumas abordagens, não sei até que nível de cientificismo existe nisso, de verdade científica, mas eu vi algumas pesquisas que sinalizam que transpirar sangue, ela é uma experiência possível dentro de um grau extremo de sofrimento e depressão, de dor, de angústia. A pessoa pode ter uma experiência de transpirar sangue se ela entrou em uma esfera de profunda dor. E o texto relata, o texto bíblico, que quando Jesus foi orar, antes de ser preso, antes de ir para a cruz, ele entrou em um período de intimidade com Deus, em oração, clamando pelo que viria, e ele transpirava sangue. E era angustiante aquele momento. Então a gente está falando de uma pessoa plenamente espiritualizada que entrou em um processo de angústia profunda. Em um processo de clamor e sofrimento. E a gente pode... E esse não foi o único momento. A gente pode sinalizar vários. Um momento que me chama muita atenção, por exemplo, e que às vezes em alguns espaços religiosos não é permitido ao sujeito humano ter esses impulsos, ou a gente faz leituras diferentes, né? Quando a gente lê o texto e quando a gente lê a vida dos humanos, né? Dos seres humanos. Em um texto bíblico, Jesus entra no templo. E existia lá no templo alguns mercadores vendendo e ludibriando o povo, vendendo alguns objetos, né? Vendendo animais para os sacrifícios, objetos sagrados. A narrativa do texto é muito engraçada, porque ele vai chegando, chutando o pau da barraca. O texto diz que ele chicoteia as pessoas que ele vê pela frente. Ele derruba as mercadorias de um povo desconhecido. E ele sai empurrando, e vai bicho para todo lado, é animal voando, e é barraca quebrando. Imagine, eu diria que a imagem é de uma explosão emocional. Não é de alguém passivo, tranquilo, né, zen, em harmonia com o sagrado e como... Não! Você vê Jesus extremamente nervoso, vamos dizer assim. Extremamente, vamos dizer assim, de sangue quente naquele momento. E ele vai derrubando tudo que vê pela frente. E aí você pode dizer, aquele sujeito estava plenamente espiritualizado naquele momento? Estava. Estava, porque ele é Deus. E o texto diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então não é pecado naquele momento. Ele tinha um motivo espiritual que lhe levava a repudiar a ação que ali se encontrava. Mas a espiritualidade nem sempre ela é o retorno de uma passividade.
né? Às vezes nós mistificamos uma imagem de uma espiritualidade zen, né? De uma espiritualidade onde a pessoa tem que estar harmonizada com o mundo. Às vezes sim, às vezes não dá para ter harmonia com esse mundo. Às vezes a espiritualidade lhe provoca uma inquietação disso, né? O texto de Coríntios, de Romanos, vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Então, assim, essa espiritualidade, ela vai trazer vamos dizer, um movimento ao nosso emocional, uma releitura desse emocional. Então, assim, o que eu quero trazer, definindo? Espiritualidade é uma coisa, emocional é outra. O objetivo do ser humano como sujeito integral é você estar harmonizado, corpo, alma e espírito, estar bem nos três. A gente busca o autoconhecimento e a gente busca essa realização tanto no corpo como na alma e no espírito. Porém, vamos ter cuidado com os padrões. Aquela religiosidade que lhe impede de ser gente, de ser humano, né? Que lhe impede de ter o seu momento de inquietação, né? O seu momento de dor, de tristeza. Existem religiões por aí que afirmam que uma pessoa não pode ficar doente, que se ela está doente é porque ela está em pecado. E eu fico assim preocupada com essas afirmações. Porque, gente, é muito perverso. O cara tá ruim, tá doente e ainda é culpado por estar. Ele ainda tem que se sentir, além de estar doente, se sentir culpado por estar. Você não está curado porque você não teve fé. Se você tivesse fé, você estava curado. É fácil dizer isso quando você está do lado de lá, né? Mas se a gente for voltar para a teologia cristã, nós tivemos um universo de pessoas altamente espiritualizadas que ficaram doentes, que sofreram problemas de saúde. Alguns foram curados, outros não. Então, o ser curado ou não de uma enfermidade, seja pela medicação, seja por uma cura terapêutica ou pela fé, pela manifestação de fé, isso vai perpassar muito a soberania de Deus. E aí, dentro da sua espiritualidade, a gente tem que entender que esse Deus é soberano, que ele está acima de, né? Então, é meio complicado. E eu acho que isso pode trazer problemas emocionais graves. Se a sua religiosidade lhe traz culpa, você está doente porque você não tem fé. Você não está curado porque você não tem fé. Você está triste porque você está em pecado. Essa religião é opressora. Ela não está te fazendo bem, ela está te oprimindo. Sim, sim. Eu, assim como você, que eu sei que é uma mulher de fé, eu também sou, e sei que você busca se espiritualizar a cada dia, assim como eu também busco. Eu faço parte de um motoclube chamado Religados, que é de lá da igreja onde eu congrego. E ali é justamente aquela interação que a gente precisa ser espiritualizado, porque são muitas pessoas ali, ideias, assim, tem amor, muito amor envolvido, tem serviço, tem amor ao próximo, tem serviço, mas também tem momentos da gente estressar por alguma coisa ou outra, mas o vínculo que permanece é o vínculo do amor cristão. Eu estava lendo esses dias, lendo não, eu recebi um vídeo que eu sigo nas redes sociais, algumas pessoas, e aí recebi no YouTube um vídeo interessante. Você deve conhecer o psicólogo Tiago Ferreira, Certo. e ele vem falar justamente sobre medo e ansiedade. Certo. Né? E engraçado que ele citou dois textos e a mesma passagem que você citou aí, quando Jesus, nos momentos que antecede a crucificação, né, com ansiosidade, pedindo a Deus que pudesse passar aquele sofrimento, mas no final das contas disse: olha, seja feita a sua vontade. E assim foi feito, do jeito que Deus quis.
Então ele cita Lucas 22, 12, 22, onde Jesus diz aos discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Ou seja, ele está advertindo as pessoas que parem com aquela coisa do sofrimento com algo futuro, né? Em outro texto citado, Filipenses 4:6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, outra vez ansiosos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, viver o dia de hoje, viver o agora, deixar que as coisas do futuro fiquem no futuro e a gente vai chegar lá, né? Não estar nem preso ao passado, porque isso é um sinal de desequilíbrio emocional, de uma necessidade de um olhar especial, e nem estar sofrendo com as coisas do futuro, está vivendo melhor o presente, correto? E aí no final do vídeo ele vem citar justamente esse momento de que o próprio Jesus, ele tem, por ser homem divino, né? Ele tem esse momento de tristeza, porque aquele momento ali ele sabia que o final da missão dele era carregar o peso universal sobre si de algo que ele não merecia, mas teria que ser feito para o bem da gente, né? E a gente hoje goza disso, né? Daquele sacrifício que a gente não tem um outro exemplo maior, universal. Ione, nós estamos agora a 12 minutos do final, tem muita coisa para falar. Eu queria... Não sei se vai dar para falar de tudo. Vamos lá. Pessoal, até agora aí está indo bem, dá um legalzinho aí, está todo mundo acompanhando. Queria pedir que vocês sigam a professora Ione, aqueles que me seguem, né? Sigam a professora Ione na rede social dela. Ione, você acabou não dizendo as suas redes sociais. No Instagram, prof.ione, não é isso? Isso, no Instagram prof.ione, no Facebook Ione Ramos, mas eu queria também ir no canal do YouTube, tá professora Ione, Ione Ramos, psicopedagoga e coach. Mas eu queria também dividir com vocês as minhas redes sociais da empresa. Eu, junto com o Josias Brasil, nós temos uma empresa de desenvolvimento humano que chama Cognitus. Eu estou aqui procurando onde é que eu anotei o endereço das redes sociais direitinho. Vê se acha aí. Enquanto você está procurando aí, eu queria pedir que aquelas pessoas que me seguem sigam a professora Ione, prof.ione no Instagram. E aqueles que estão aí seguindo Ione, se quiserem também um conteúdo na área de psicanálise, de hipnoterapia, pode me seguir também aqui, lá no @seara.terapeuta. Ok. Vamos lá, Ione. Instagram da Cognitus é Cognitus_DH_SSA, ou seja, Cognitus Desenvolvimento Humano Salvador. Então, Cognitus_DH_SSA. No Facebook, Cognitus Desenvolvimento Humano é a nossa página no Facebook. E agora, eu queria também divulgar o nosso espaço no YouTube, porque todas as lives que a gente tem produzido, nós estamos guardando lá, junto com outros vídeos. Então, no canal do YouTube, professora Ione Ramos, psicopedagoga e coach, você vai encontrar também essa live e outras lives que a gente está guardando lá, ok? Mas eu acho que ainda dá tempo da gente discutir um pouquinho mais. Eu não sei se a gente conseguiu aprofundar sobre o espaço por exemplo, a gente tem demandas emocionais. Então, qual é o espaço por exemplo, da igreja nas demandas terapêuticas? Então, a gente conseguiu aprofundar nesse... Eu acho que a gente perpassou isso, mas a gente pode ir um pouquinho mais nessa discussão. Primeira orientação
procure um espaço religioso que você se sinta bem, mas que ele também te traga respostas à sua razão. Eu gosto muito de um autor, um teólogo de referência, que é o John Stott. O Stott, ele escreve um livro, entre muitos outros que ele escreve, pequeno, mas que tem uma abordagem extremamente relevante. Chama Crer é Também Pensar, do John Stott. Então você encontra, inclusive, em PDF esse livro. Eu estou recomendando que vocês busquem esse livro para ler. Nesse livro, o Stott vai dizer uma coisa que eu entendo ser relevante para as nossas relações de espiritualidade. Ele vai dizer o seguinte: fé sem razão, sem a razão, é fanatismo em ação. Razão sem fé é cientificismo, não é espiritualidade. Então, ele vai fazer uma abordagem dizendo o seguinte: quando Deus criou, partindo do criacionismo, quando Deus criou o homem, ele fez um diferencial no sujeito humano, dos outros animais e outras coisas criadas, que é a capacidade de pensar, de interagir, de criar, de construir, o cognitus, o cognitivo, né? Então, essa parte de racionalizar é o que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus porque temos a capacidade de criar, de liderar, de refletir, de construir. Toda vez que uma religiosidade lhe obriga a deixar de pensar, isso é fanatismo. Isso pode trazer prejuízos imensos para a sua vida e crescimento pessoal. Se a sua fé ela é baseada pura e simplesmente nos arrepios do corpo, nos sentimentos da alma, ela não contribui para a sua vida como um todo. O Stott, ele vai dizer que a gente precisa buscar um equilíbrio entre o crer e o pensar. O texto bíblico diz assim, ó: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, ele não dicotomiza isso. O evangelho ele não vai divorciar o conhecimento da graça. Não precisa pensar ter medo que quando eu busco o conhecimento, isso me afasta de Deus. Não. Deus se revela de forma escrita. Olha que interessante. Tudo bem que eu sou professora e para mim isso faz um sentido enorme. Mas pense bem, Deus resolveu se revelar ao homem e como revelação específica a gente tem um texto, que é a Bíblia, para os cristãos. Então, se é um texto, então no mínimo você vai precisar aprender a ler para poder se espiritualizar. Então, ele vai trazer como conceito para a sua espiritualidade uma necessidade de razão, de compreensão lógica, de reflexão. O texto bíblico, para ser lido, ele precisa ser entendido na sua plenitude, porque também se você lê ele de forma superficial, você pode chegar a conclusões errôneas acerca da sua espiritualidade. E essa espiritualidade, vamos dizer assim, pobre academicamente, pobre no pensar, na reflexão, quase sempre leva a fanatismo. E fanatismo é doença. Doença da alma, do espírito e do corpo. Leva à morte. Morte da alma, morte do corpo. Então, eu acho que é um mal extremamente perigoso nos nossos tempos. Nós vivemos um tempo onde a espiritualidade está em alta. Ao contrário do que Nietzsche pensava, né? A espiritualidade ela cresceu nessa nova era, nessa nova pós-modernidade, se é que a gente pode chamar de pós-modernidade, não vou discutir o termo. Mas existe um momento em alta da espiritualidade. E isso pode ser extremamente positivo, como pode ser extremamente negativo e perigoso.
todos os grandes conflitos que nós vivemos hoje no mundo, as grandes guerras, elas são religiosas. Elas têm ideologias religiosas por detrás disso. Porque algumas vezes a ideologia religiosa, ela é fanática, ela é destituída de razão. E essa fé, essa espiritualidade irracional, ela é doentia. Então, o que a gente... Ione, Oi. nós estamos com o tempo já findando. Eu, antes de pedir as considerações finais, eu quero destacar aqui uma mensagem da Ilma. Ela diz assim: segundo a pesquisa de Herdon Heng, indivíduos com maior religiosidade indicavam menos sintomas depressivos. Para ele, a religião é um fator importante no desenvolvimento da espiritualidade. Isso corrobora com a pesquisa que eu estava lendo ontem, em um site onde diz que um neurocientista americano, o Andrew Newberg, ele fez uma pesquisa, e aí eu não vou contar aqui porque nós não temos tempo, mas eu convido aos ouvintes que possam buscar essa informação aí no Google, né? Você vai ter muita informação com relação a essa questão da fé incidindo, inclusive, nos processos de melhora das pessoas internadas e sendo curadas de diversos males. Ione, eu queria pedir suas considerações finais em 1 minuto. 1 minuto? No máximo. No máximo. De fato, o tempo foi curto. Eu acho que a gente tem uma discussão muito ampla dentro dessa abordagem. Mas o que eu queria deixar como mensagem final é o seguinte: alimente a sua espiritualidade. Busque uma relação com o divino. Cuide da sua alma, mas não abandone a sua racionalidade. Não dicotomize espiritualidade de racionalidade. Sacie a sua espiritualidade, busque a Deus, mas tenha consciência, razões da sua fé. O texto bíblico diz que precisamos apresentar as razões da nossa fé. Então, a nossa fé ela tem que ser racional, ela tem que ter coerência, ela não pode ser absurda, ela não pode fugir das bases daquilo que é saudável para a minha alma, para o meu emocional, para o meu corpo físico, para as minhas relações sociais, para a minha relação com o sujeito no mundo. Eu acho que nesse tempo é o que a gente pode dizer, mas a gente teria muito mais o que entrar nessa abordagem aí. Ione, tem muita gente pedindo que a live continue. Eu acho que daria para continuar, porém, eu entendo também que todos nós temos outras demandas. E também tem um entendimento que se a gente continua, a gente perde aquela coisinha do quero mais. De repente eu posso estar recebendo Ione em outro momento para abordar outros assuntos também de igual relevância para a nossa vida nesse período. Então, nós vamos fazer uma outra live, quem sabe, né? Posso convidar a Ione para a gente abordar, dar continuidade ao tema, abordar um outro tema. E queria agradecer a todos, pedir mais uma vez que vocês sigam a professora Ione. Queria lembrar, eu queria só lembrar, amanhã, às 16 horas, eu converso com o reverendo Ariovaldo Ramos, discutindo a caminhada da igreja latino-americana. Tá certo? E eu devo estar recebendo outros convidados para fazer outros tipos de abordagem também nessa área terapêutica de saúde emocional. Estou em negociação com algumas pessoas e aqueles que estão me seguindo certamente receberão o convite. Ione é uma amiga colaboradora, eu divulgo os trabalhos dela, ela também está divulgando o meu, então a gente pode estar se vendo aí na semana que vem ou ainda essa semana, quem sabe. Né, Ione? Tá certo. Ione, eu queria lhe agradecer de coração. Excelente palestra, o bate-papo, conteúdo riquíssimo. Eu sei que poderia sair muito mais aí, mas para que seja didático e que a gente possa absorver melhor o conteúdo, acho interessante a gente dar continuidade em outro momento. Queria agradecer a presença de todos, principalmente a Johan Seara, meu filho de 10 anos, que contribuiu aqui, que participou.
é assíduo leitor da Bíblia, é um menino fantástico, meus filhos que eu amo muito, e honram Levi Seara. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos, que a gente possa estar elevando nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele tranquilidade, sabedoria, discernimento, para a gente passar isso tudo aí da melhor forma possível. E obrigado a todos mais uma vez. Ione, obrigado, viu? Deus Até abençoe mais, você. até mais. Mais. Tchau, pessoal.